Queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo perfeito conhecimento de Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele que veio na sua forma humana como Jesus. Ele foi crucificado pelos nossos pecados e ele ressuscitou para nossa justificação. E o tipo de vida agora que vivemos, o padrão de vida, é pela fé. O justo, aquele que recebe, todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna um justo, justificado pela fé no que Deus o Pai fez em Cristo. Simples assim. Porque, queridos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, até porque a graça salvadora, a graça que vem de Deus, ela tem se manifestado a todos os homens, trazendo salvação. Por conta do pecado de um homem só, Adão, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos se perderam. É o que está lá em Romanos 5 e Romanos 6. Mas por causa da obediência de um, Jesus, o Cristo, todos foram salvos. Mas se todos foram salvos, Marcos, por que muita gente morreu no pecado? Por que muita gente viveu, vive e viverá em desobediência a Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, dando lugar ao diabo em suas vidas? Se Deus salvou a todos, por que nem todos creem? Por que nem todos vivem, melhor dizendo, uma vida de salvo? Por que nem todos vivem agradando a Deus? Deus escolheu alguns para se perderem e outros para serem salvos? É assim? Não, queridos. Não. Deus não pode se contradizer. Não há contradição nas verdades espirituais da graça de Deus reveladas a Paulo para nós, os gentios. Não há contradição, não há conflito. A nossa interpretação carnal é que cria coisas que Deus não fez, não disse. Nossas interpretações carnais, é por isso que eu me empenho em anunciar e levar os salvos a uma dependência total do Espírito Santo. Ele é o único que pode nos guiar em toda a verdade. Está com o Espírito Santo toda a revelação das verdades da graça para nós, os gentios. Se passa pela mente do homem sem a revelação do Espírito Santo, isso fica diabolizado. Mesmo sendo texto impresso no papel, falado em nome de Deus, escrito em nome de Jesus e de graça, mesmo assim se diaboliza, porque não há unção do Espírito Santo, não há graça do Espírito Santo, não há entendimento, conhecimento revelado do Espírito Santo ali. É apenas interpretação carnal. Aí, meus amigos, aí, meus irmãos, tudo se diaboliza. Aí você vai chamar Jesus de Genésio. Aí você vai dizer que Deus escolheu alguns para se perderem e outros para serem salvos. É claro, meus irmãos, que na sua presciência, Deus é o único Deus presciente. Ele tem o passado, o presente e o futuro agora. É claro que na sua presciência Deus sabe quem vai se salvar.
Deus sabe quem vai se perder. Isso não compete a nós, é de Deus. É Ele que sabe. Ele é soberano. Quem vai se perder e se salvar, Deus já sabe. Não compete a mim ficar fazendo avaliações, julgamentos, ficar procurando, sabe? Ficar desesperado. Aquele é salvo, aquele é perdido, aquele é predestinado, aquele é eleito, aquele é do diabo, aquele é do inferno. É claro que pelas manifestações, proceder, pensamentos e falas, você vai discernir que muita gente está andando acompliciado com o diabo, com as trevas, fazendo a vontade da carne e do diabo. Há muitos outros que pelo proceder, pelo falar, pelo andar, pelos pensamentos expostos, você vai dizer que está andando com Deus. Mas, queridos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Se este que está andando com Deus, se ele se desvia da fé, o Espírito Santo vai discipliná-lo, vai corrigi-lo e poderá vir até açoite para o arrependimento. E este que está andando fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e das trevas, pode ser iluminado pelo Espírito Santo e vir ao arrependimento e receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se tornar um filho de Deus pela fé em Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Deus não iria fazer o que fez em Jesus, entregar o seu único filho. Não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós. Deus não iria entregá-lo para que o ser humano se perdesse. E, queridos, Deus sabe, nós sabemos, por informação de leitura, meditação e audição, no que foi revelado a Paulo, no que disse Jesus em sua manifestação humana, o Cristo em sua manifestação humana, no que foi dito por Tiago, por Pedro, por João. Mas a verdade é que a punição e o castigo eterno para quem não crer, quem não creu no passado, quem não crê agora e quem não vai crer no futuro, é a separação da glória de Deus. Esse é o castigo. Isso vai ser atormentador. Ser banido da glória de Deus e sofrer o juízo da desobediência. Deus não quer isso para ninguém. As pessoas, elas estão indo para esse lugar de punição, os que já foram e outros que irão, por desobediência ao que Deus fez em Cristo. Por isso, a responsabilidade de quem ensina, de quem anuncia a mensagem salvadora é maior. Nós temos que entender, amado, que o único meio de um ser humano não ir para esse lugar de punição eterna é por meio da fé no Evangelho de Jesus Cristo e este ressuscitado. Por isso, nós temos que ter a consciência, nós que ensinamos, de anunciar a mensagem correta, para que as pessoas, crendo em Jesus Cristo, sejam salvas, se tornem filhas de Deus, recebam esse poder, se tornem herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, sejam transportados desse domínio de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Esta minha mensagem, ela é carregada de um tanto de indignação, e eu sei que durante o nosso tempo de incredulidade e de ignorância esta é a falta de conhecer as verdades espirituais da graça de Deus, nós assumimos, nós vivemos, nós pregamos, ensinamos, nós defendemos com unhas e dentes enganos. Mas isso tudo acontece quando nós somos meninos. É possível, Marcos, um salvo ser menino?
é possível, e eu quero ler com você esse primeiro texto. Porque o assunto que eu vou tratar, queridos, a minha indignação, eu não posso deixar de ressaltar indignação, inconformidade e tristeza de ouvir o que eu estou ouvindo agora sob graça. Muitos dizem que têm o entendimento da graça de Deus, de que nós estamos debaixo do novo pacto, mas as declarações negam esse dizer que entendem. Primeiro eu quero ler esse texto e vou falar com vocês a respeito, de fato, do porquê eu estou produzindo esse áudio. É possível um salvo? É possível alguém que recebeu a Jesus pela fé ser menino, ser infantil? Claro, olha o que Paulo diz: afirmo, porém, Gálatas, na carta aos Gálatas e a nós, capítulo 4, verso 1, afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Paulo está fazendo uma alusão, usando como exemplo, humanamente falando, um herdeiro humano. Enquanto ele é menino, enquanto ele é criança, ele nada difere de um escravo, de um servo da casa de seus pais. Ele tem que ser cuidado, tem que estar debaixo de administração, de cuidado, de instrução de um servo. Agora, no entanto, Paulo vai dizer, queridos, no verso já de número 3, da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema. Esse sistema aqui que Paulo está falando é a lei. Hoje, há outros sistemas apresentados ao cristianismo, há os movimentos evangélicos gospel, há o sistema católico, espírita, há vários tipos de sistema que escravizam as pessoas aos princípios básicos deste mundo. Só que precisamos entender algumas coisas. Primeiro, eu não sou deste mundo. Uma vez que eu nasci de novo, eu deixei de pertencer a este mundo para ser das regiões celestiais. A minha nova natureza me tirou desse sistema. A minha nova natureza, regenerada pelo poder do Espírito Santo, por meio da minha fé em Jesus, me fez não ser mais pertencimento deste mundo. Nós temos uma nova identidade, a nossa identidade real, verdadeira diante de Deus, não é humana. Nós não vamos expressar a vida de Deus, nós não vamos expressar conhecimento da graça de Deus em Cristo, as verdades espirituais da graça, nós não vamos expressar por meio de uma identificação terrena, e pior, religiosa muito menos, porque alguns, em nome de graça, estão dizendo que os salvos precisam de uma identificação local, precisa-se de uma referência local. Queridos, a minha referência vem do alto, a minha identificação não depende de um lugar com placas, nem sem placas. A minha identidade agora, verdadeira, é espiritual, não é terrena. Não depende se eu estou em um lugar ou não. Depende se eu estou em Cristo primeiramente. Eu não posso dizer que alguém vai perder a referência celestial se não estiver agregada e atrelada a um grupo. Isso é coisa de menino. Marcos, você é contra então se reunir? Não, olhe lá a minha página no Face, chamado Por Graça. Eu me reúno como igreja na casa de alguns irmãos, até porque eu entendi que membros do corpo de Cristo, a igreja dele, da qual Jesus, o Cristo, é o cabeça, estão livres para se reunir em qualquer lugar. Eu não dependo
dependo, queridos, de um lugar para refletir, manifestar e projetar a minha identidade. A minha identidade, ela se manifesta quando eu ando pelo Espírito, em santidade, em amor, em perdão, em poder, em sabedoria, em entendimento da graça de Deus em Cristo, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, me fortalecendo do Senhor e da força do seu poder, vestido das armaduras espirituais, da couraça da fé, vestindo o capacete da salvação. Minha fala, meu proceder, meus pensamentos atrelados ao Espírito Santo vão me identificar como pessoa de Deus, como ser celestial nascido de novo, não uma frequência a um lugar. Irmãos, pelo amor do Pai Celestial, se você se diz estar em graça e tem esse tipo de entendimento, você é um menino. De nada você se difere de um escravo da lei, do cristianismo, dos movimentos evangélicos. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã. Nós, quando éramos menores, nós estávamos debaixo de um sistema que escraviza aos princípios deste mundo. Isso é coisa desse mundo. Querer refletir ou dizer que pode refletir a nova vida em Cristo por meio de frequência ou pertencimento a um lugar com placa chamado denominação, que se chama de igreja, que de igreja não tem nada, é ainda estar escravizado a princípios deste mundo. Ele não me chamou, o Pai não me chamou em Cristo, quando eu recebia Jesus como seu Salvador, para refletir uma identificação local que vai mostrar para as pessoas que eu agora pertenço a Deus. Que absurdo! Isso é uma ignorância, irmãos. Chega a ser blasfemo contra o Espírito Santo. Nós não fomos chamados pelo Pai, e quando o Espírito Santo nos convenceu e nós cremos em Jesus e nos tornamos filhos de Deus, Ele nos faz idôneos para participar da herança dos santos na luz quando nós cremos em Jesus. Em Cristo, isso já está feito. Nós entramos nesta realidade quando cremos em Jesus, arrependidos dos nossos pecados e confessamos pela fé no coração a Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador. Sem esse processo, não tem salvo. Sem esse processo, ninguém nasceu de novo. Você, se não passou por esse processo celestial, você apenas aderiu a um movimento religioso. Você não foi feito participante da herança dos santos na luz pelo Espírito Santo. Você está participando de uma invenção religiosa dos homens. Veja, queridos, e eu termino aqui. O Pai, quando nos chamou, Ele nos deu uma identidade que não é terrena, não vem por meio de uma carteira, de um pedaço de papel com alguns nomes, uma assinatura presidencial, uma sigla, um emblema, para você dizer: eu sou filho de Deus porque eu tenho esta identificação. Isso é coisa do mundo, isso é coisa diabólica. Nós fomos chamados para ter pelo Pai uma identificação. Lá nas regiões celestiais nós somos conhecidos assim, dessa forma que eu vou te mostrar, e aqui na terra nós vamos refletir essa nova identificação. Leia comigo, queridos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no verso 29. Essa é a nossa identificação. A nossa identidade está aqui. Fora disso aqui é diabo. Fora disso aqui
é ideia satânica, não tem nada a ver com o espírito da graça. Se você assumir para a tua vida o que você quer assumir, saiba disso, você está assumindo o que é antigraça, o que é anti-espírito da graça. Verso 29 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos e a nós: pois aqueles que de antemão conheceu, veja que Deus, como eu disse no início, Deus já sabe, Deus já sabia desde o início quem se perde, quem se salva, quem creu, quem crê, quem vai crer, e quem não creu, quem não crê, quem não vai crer. Deus sabe, mas o que Ele fez em Cristo, fez para salvar a todos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, queridos, eu fui chamado para refletir uma imagem, e não é uma imagem de um ser religioso, frequentador de um lugar, que veste uma camiseta, que bate no peito e diz: eu sou daqui, eu sou dali, eu sou da colar, eu estou debaixo dessa cobertura, o pastor, o apóstolo, a missionária fulana de tal é minha cobertura. Não é a minha. A minha cobertura é o Espírito Santo. Eu estou coberto pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou coberto por um homem. Ah, mas Marcos, esse homem, ele é um homem de Deus, e você é de quem? Você não é de Deus? Ah, mas esse homem, ele tem um ministério, você também tem. Queridos, ninguém é propriedade de ninguém se está inserido no corpo de Cristo, a igreja. Somos propriedades de Cristo, e nós somos membros uns dos outros, cooperamos uns com os outros para que a obra do ministério se realize, para que os salvos, eles deixem de ser meninos levados por todo o vento de doutrina, para o aperfeiçoamento dos santos. Somos cooperadores nisso, mas ninguém é dono de ninguém. E o Espírito Santo vai trazer estas verdades neste nosso tempo. Há muitos filhos de Deus que vão sair dessas escravidões para andar somente, absolutamente com o Espírito Santo. Então, queridos, eu fui chamado por Deus, e você também, que já nasceu de novo, e todos quantos nascerem de novo pela fé em Jesus, nós fomos chamados para ser conforme a imagem de seu Filho. As pessoas expressam a imagem de um lugar por meio de uma roupa, uma forma de falar. As pessoas vão aderindo, adotando formas de falar, gírias, né? Eu ouço aí pessoas falando um montão de coisas que eu não vou nem citar para que ninguém se sinta ofendido. Marco, você está mandando uma direta para alguém? Não, esta mensagem é uma direta para todos, não há indireta para ninguém aqui, queridos. Então nós não nos identificamos, nós não iremos ser identificados. Tanto é que a comprovação está aí: muita confusão, muita divisão, muita corrupção entre o meio chamado daqueles que pertencem a Deus. Nós não fomos chamados para sermos a imagem de um homem, conforme a imagem de um lugar, de um tema, mesmo em nome de Deus, de graça, em nome de Jesus, com textos retirados do livro Bíblia, não importa. Nós fomos chamados para sermos a imagem de Cristo Jesus, no pensar, no falar, no andar, no proceder. Nas regiões celestiais somos respeitados, porque em nosso espírito recriado foi imprimida esta imagem. E aqui as pessoas saberão se somos de Deus de fato ou não, se estamos refletindo a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu não estou
produzindo esse áudio para você me seguir, para você dizer que eu tenho a razão. Não, o objetivo maior é para que você reflita, para que você pense com a sua própria mente, para que você comece agora a fazer as suas análises. Reflita, pense nisso. Nós não precisamos de um lugar, nós não precisamos de uma denominação, nós não precisamos de nenhum grupo criado pelos homens, nenhum termo cartorial para refletirmos a nossa identidade celestial. Isso é coisa do mundo, é diabólico. Nós fomos chamados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus, Jesus, o Cristo ressuscitado, a única esperança nossa. Os gentios. Graça e paz a todos. Pensem nisso.